Saudações, meu povo, meu muito boa tarde aí a todos que estamos acompanhando para mais uma aula de projeto de vida. Então sejam bem-vindos, maravilhosos, queridos professores e alunos. E nós temos aqui uma presença super especial, o professor Jocélio, que estará aí no chat. Tudo bom, professor Jocélio? Anderson, é um prazer estar aqui para fazer essa moderação, participar aí com o pessoal de casa, no chat, com os alunos, com os responsáveis, com os professores. É a primeira vez aqui com o projeto de vida, é um prazer. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor Jocélio, e olha só, porque o professor Jocélio está aí porque a gente vai conversar muito hoje, tá? Então vamos começar o seguinte. Hoje nós vamos começar com uma frase aqui. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui? Mas a vida só é possível reinventada. E olha só, se vocês repararam o nome da nossa aula, vou até voltar para vocês verem. Olha o nome da nossa aula aqui. Jornada de Desenvolvimento Socioemocional, reinventando. Então, justamente esse nome aí, essa ideia de reinvenção veio justamente aqui da nossa frase, da nossa grandiosa Cecília Meirelles, é isso mesmo. Então, vamos começar com o seguinte, ó. Lembra que a gente falou que vai ter bastante interação? Então, olha só, vamos lá. Dê uma olhada aí. O retorno presencial às aulas tem trazido muitos sentimentos, muitas emoções. Para mim, trouxe, eu acredito que para vocês também. Então, a gente vai conversar. Quais sentimentos vocês têm vivenciado com a volta presencial às aulas? Isso mesmo. Então, um minutinho e já voltamos. Então, parece aqui que já chegaram as respostas. Professor Jocélio, o que os nossos professores e alunos nos trouxeram hoje? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para a professora Maria Tereza, que falou que é uma honra estar conosco aqui. A honra é nossa, professora. Olha, a professora Vitória falou que tem um sentimento de felicidade e alívio. Tá? A Protânia diz que está com sentimento de autoestima. E nós temos também a Proviviane, que traz lá de Guarulhos a ansiedade e a insegurança. Olha só, então é um misto de sentimentos. Eu gostaria de ler um comentário aqui que o Joaquim trouxe pra gente, que ele trouxe de uma forma bem diferente. Traz um tchan pro nosso dia. Então, olha só, então a gente tem um misto de sentimentos. Pessoas falando que tem um tchan com essa volta às aulas e pessoas dizendo que dá um sentimento de ansiedade e tal. Então, mas é realmente isso, né? A maioria das coisas que a gente faz na vida dá um misto de sentimentos. Então, olha só. Agora, nós precisamos ter em conta o seguinte. Vamos lá. Pensa assim que a nossa vida é feita de bagagens. Ou seja, de coisas que a gente vai carregando. Então você está sempre como se fosse uma mochilinha nas costas e você vai carregando essa mochilinha para todo lugar que você vai. Não é uma mochilinha literal, não é tá andando assim. Não, calma. É uma mochilinha que envolve muitas coisas, todos os acontecimentos que envolvem a sua vida. Vamos dar uma olhada aí na tela, ó. Então, o que nós temos nessa mochila? Vamos lá. Nosso objetivo agora é promover um momento de reconhecimento de trajetória dos estudantes
e de acolhida com empatia das diferentes experiências que cada um pode ter vivido durante o isolamento. Por quê? Esse isolamento representou coisas diferentes para diferentes pessoas. O período de quarentena está nos fazendo sentir, vivenciar e aprender muitas coisas, sabe? Vamos refletir sobre as mudanças que ocorreram em nosso mundo, num geralzão, então pensa aí, no mundo. Depois você vai pensar na sua comunidade. E depois você vai pensar na sua própria vida. Por quê? Porque tudo isso envolve aquela mochilinha que a gente está carregando. E aí, começando nossa primeira pergunta aqui, então vamos conversar novamente. Falei que iríamos conversar bastante. Quais mudanças ocorreram no mundo durante esse período aqui? Mais um minutinho e já voltamos. Aê, gente, como eu adoro conversar com vocês. Professor Josélio, o que chegou até a gente aí nessa pergunta sobre mudanças no mundo? Ela trouxe que ocorreram várias mudanças. Todo mundo andando de máscaras, usando álcool, distanciamento social, isolamento. Ela também diz que teve mais empatia entre as pessoas e solidariedade. Muito bom, é isso mesmo. Tem uma resposta global aqui. Chegou também um comentário aqui da Kathleen, da professora Jaine, que ela diz: desemprego, dificuldade e superação. Então, são coisas às vezes até, digamos, opostas, mas que de alguma forma vão se complementar, né? O importante disso tudo é a gente levar sempre a superação. Teve até um comentário aqui do Wellington, da cidade Sonco 2, de Guarulhos. Quem trouxe foi a professora Viviane. A empatia aumentou e estamos nos higienizando mais frequentemente. Realmente, agora a gente sai de algum lugar, a gente entra em algum lugar e sempre tem lá aquela torre de álcool em gel e a gente sempre pensa nisso. Álcool em gel, ele virou um pensamento recorrente. Beleza, então a gente falou do mundo. Oi, professor. Olha só, o Cauã complementa, que está com medo do vírus. Isso, mudou. Antigamente você não tinha medo de, não, é o vírus. Não, agora a gente tem um sentimento assim de receio, de medo. Mas beleza, falamos do mundo. Agora vamos falar da nossa comunidade. Então, quais foram as mudanças que atingiram aí a sua comunidade? Mais um minutinho e já voltamos.
Então agradecemos aí as participações. Professor Jocélio, parece que chegou bastante coisa aí com relação à comunidade. O que os professores e alunos estão dizendo? Olha, professora, chegou mesmo agora, hein? A Andressa cita aqui que existe muito mais o uso da máscara, né, e o distanciamento dentro da comunidade dela. O Cauã falou que ninguém mais conversou e pararam de sair. Mas olha que diferente. A Protânia já fala que teve pouco movimento e barulho, principalmente à noite, complementando o que o Cauã falava. E o Cleimar fala novamente sobre a empatia. Olha o que a Pro Maria Tereza falou. O pessoal está muito agressivo. O que é isso? Aí depois nós temos também a Lorena falando, tivemos alguns eventos. Nossa, bastante gente, hein? Bastante gente comentando a questão dessas mudanças, porque a gente teve máscara. E máscara é uma coisa que a gente não usava de forma recorrente. Professor Jocélio, já usou máscara antes da pandemia? Costumava usar máscara? Só no teatro. No teatro eu utilizava. Agora, para ir ao shopping, voltar para ir na farmácia, na padaria, não utilizava, não. Isso aí, então. A máscara, que era um aspecto aí artístico, começou a se tornar cotidiano. Olha como teve essa mudança. Agora, gente, falamos do mundo, falamos da comunidade, agora vamos falar de nossas próprias vidas. Então, bem simples. Quais mudanças ocorreram em sua vida durante assim esse período que estamos vivenciando? Mais um minutinho. Eita, pessoal bom de participação. Professor Jocélio, o que os alunos e professores estão trazendo? Olha, tem uns comentários bem legais. Olha só, a Pro Maria Tereza, ela falou que engordou um pouquinho. E quem não engordou, hein, Pro? A gente fica comendo, mais ansioso. O Cauã falou que ficou com muito medo, inseguro, né? A Procélia traz aí a resposta do Vitor, que ficou mais próximo da família dele. Já a Proregiane diz que também está, né, se sentindo um pouco insegura. E a Protânia trouxe novamente, ficamos mais em casa, apenas a família mesmo. Isso. Tem um comentário da Lorena aqui que é bem interessante, porque ela diz que ela não pôde ter a mesma rotina que antes. E, querendo ou não, isso afetou toda a nossa rotina. Então, pensa em rotina como aqueles passos que a gente tem diários, assim, a gente sabe. A gente precisa de um pouco de segurança. Por quê? A rotina nos dá segurança. Então, você tem uma rotina porque você sabe mais ou menos as coisas que vão acontecer. Aí a Lorena fala assim pra gente, minha rotina mudou totalmente. E outras pessoas comentaram que existe insegurança. Então, muitas vezes essa insegurança está ligada justamente a essa incerteza com relação ao futuro, com relação ao amanhã, porque a rotina foi transformada totalmente. É legal, pro Anderson, a gente pensar que é uma nova rotina, né? Então, a gente tinha uma rotina anterior, né? Quando a gente fala da palavra rotina, é algo que a gente faz todos os dias, sempre. Então, nós temos uma nova rotina. A novidade agora se tornou uma rotina, esses protocolos de segurança, né? Então, acabaram se tornando a nossa nova rotina. Isso, perfeito, nossa nova rotina. Ah, e olha só a Isabelle. Porque em meio a tantos comentários
relacionadas a coisas, a dificuldades, a Isabelle trouxe outra perspectiva. Eu mudei muito agora e estou trabalhando e estou adorando. Então, algumas pessoas tiveram algumas mudanças que podemos considerar até positivas e outras tiveram algumas mudanças, algumas dificuldades que tiveram que enfrentar. E falando em enfrentar, olha só a nossa próxima questão aqui, ó. Vamos lá. Qual competência socioemocional você acha que nós trabalhamos mais diante dessa atividade aqui que nós realizamos? Então, nós conversamos sobre as mudanças no mundo, as mudanças em nossa comunidade e as mudanças que atingiram especificamente nossa vida. Beleza. Mas qual competência socioemocional será que a gente trabalhou nessa atividade aqui? Mais um minutinho e já voltamos. Professor Jocélio, parece que o pessoal acertou aí, né? Que resposta aí eles trouxeram? Olha pro quase unânime. Pro Patrícia, pro Regiane, a Andressa, o Joaquim, o Gustavo e a Protânia colocaram aqui empatia. A Pro Viviane também trouxe a resposta do Wellington e da Sofia, da EE Cidade Soicô, acho que é isso, Soicô segundo em Guarulhos. Também falaram empatia. Foi assim, quase unânime, trazendo a empatia para a nossa resposta. Beleza, é isso mesmo. Então a gente tentou exercitar um pouco da empatia. Por quê? Porque empatia envolve... Peraí, eu não posso falar não. Peraí, gente, olha só. Porque a nossa pergunta é o seguinte. Beleza, você se lembra o que é empatia? Tá, a gente sabe, a gente exercitou empatia nessa atividade, entre outras competências socioemocionais. Mas o que é empatia? Mais um minutinho e já voltamos. Então, Pro Jocélio, o que é empatia aí? O que o pessoal está dizendo? Olha, professor Anderson, a Projane trouxe da Caitlin, que é se colocar no lugar das pessoas. Já a Pro Regiane diz saber respeitar o outro, se colocar no lugar do próximo. Novamente, a Pro Viviane traz aí as respostas do Wellington e da Sofia, lá da cidade Soicô, eu tenho que acertar esse nome, de Guarulhos. Se colocar no lugar dos outros também foi citado. Isso, perfeito. Vamos pegar uma definiçãozinha aqui, que eu quase dei um spoiler aí para vocês, né? Então, olha só. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Olha só, mas não é só isso. De forma a compreendê-lo e preocupar-se com suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Porque, pensa assim, gente,
Às vezes é muito fácil se colocar no lugar do outro. Você pode falar, eu sei como você está se sentindo nesse problema, tá? Tá bom? Agora tchau. Então, você pode se colocar no lugar do outro e mesmo assim não estar sendo empático. Por quê? Porque a empatia envolve se colocar no lugar do outro, mas também oferecer apoio, oferecer um amparo, certo? Então você compreender os sentimentos do outro, tentar compreender, entender o contexto ao qual essa pessoa está inserida. E por isso que é muito importante a gente pensar em empatia enquanto fazemos essa atividade. Por quê? Porque somos pessoas diferentes em um mundo vivendo regiões diferentes, com contextos diferentes. Então, por exemplo, alguma pessoa pode ter falado que o contexto da pandemia trouxe diversos benefícios para ela, eu consegui ficar mais próximo da minha família. Enquanto outras pessoas acabaram ficando cada vez mais distantes. Algumas pessoas podem ter conseguido um trabalho melhor, outras pessoas ficaram desempregadas. Então, a gente está num mundo de diversidade e a empatia serve justamente para isso, para a gente conseguir andar de mãos dadas dentro dessa diversidade. E olha só, gente, olha só. Muitas outras competências também são necessárias nesse momento aí de isolamento. Vamos ver se alguém consegue aí falar mais uma. Vamos lá, gente, olha só, tá chegando qual que é? Respeito. Imagina, gente, a empatia sem respeito. Eu tenho capacidade de me colocar no seu lugar aí, ó, seu bobalhão. Será que isso é empatia sem respeito? Será que existe isso? Ou então, outro exemplo aqui, ó. Organização. Organização por quê? Porque a gente teve que reorganizar a nossa nova rotina, como bem disse o professor Jocélio. Então, foi necessário organização. Aí depois também, olha só, imaginação criativa. Por quê? Porque muitas coisas que aconteceram não estavam nos planos. Ou você chegou lá, virou o ano 2020 e você fala assim, nossa, esse ano vai ter uma pandemia que vai mudar tudo. Não, as coisas aconteceram e a gente foi pego de surpresa. Então, uma dose aí de imaginação criativa pode nos ajudar a reorganizar a nossa rotina. E olha só, gente, essa aqui vocês esperavam que estaria aqui, né? Quem mais achou que ia estar? Tolerância ao estresse. Não tem como. Quem que não teve um momento aí que ficou mais ansioso, mais estressado durante esses dias? Professor Jocélio, você acha que qual dessas competências aqui você acha que mais brilhou aqui dentro do seu momento? Olha, todas elas fizeram parte aí do meu processo. Mas acho que a tolerância ao estresse, né, foi o mais difícil, porque a gente ficou num nível de estresse ali bem forte, preocupados com tudo, preocupado com as pessoas, com os colegas, com os alunos, né, com a nossa comunidade, com os nossos entes queridos. Então, eu acho que tolerar o nosso próprio estresse, para que a gente consiga se organizar, para que a gente consiga, né, trabalhar na nossa empatia, foi o mais difícil para mim nesse momento. Conseguir aguentar os meus pensamentos, os meus questionamentos com relação a tudo que estava acontecendo e que é super natural. Todo mundo passou, né, de alguma forma, a tentar tolerar o seu próprio estresse e o do outro também, né, trabalhando a empatia. Perfeito. Até porque, imagina você estressado e tentando reorganizar sua rotina. Ou você já tentou ser criativo, estressado? É difícil. E outra coisa, né? Uma pessoa estressada, ela tem aquela tendência a ser desrespeitosa, né? Então, às vezes, a tolerância ao estresse acaba sendo um pilar para a gente conseguir desenvolver essas outras competências, principalmente nesse momento, né? Então, olha só, gente, nós temos uma grande atividade aqui, ó. Para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Registrar quais competências socioemocionais mais se relacionam com essa bagagem que você adquiriu. Dê exemplos das ações em que você exercitou essas competências. Porque a gente precisa do registro. E aí, como pode ser feito o registro, gente? Você pode fazer um texto, você pode mandar um áudio, pode gravar um vídeo,
um desenho, foto. Eu sei que muita gente ganhou novas habilidades aí com a pandemia, então pode exercitar, aproveitar aí para exercitar essas habilidades. E compartilhe aqui com a gente, nós temos a hashtag Competência SE na prática e o nosso bem conhecido Eu no CMSP. E a mensagem final é o seguinte: viver é etc. Sim, viver é tudo isso e muito mais. Então, professor Jocélio, muito obrigado aí pela presença, ficamos felizes e honrados em recebê-lo aqui. Muito obrigado, professor Anderson. Obrigado a galera aí que está acompanhando a nossa aula. Um super abraço. Vamos trabalhar a nossa empatia, professor-aluno, aluno-professor, familiares, para que a gente possa vencer mais aí esse momento de retomada. Perfeito, professor. Pessoal, vocês sempre brilhantes, maravilhosos, incríveis. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês. Nos vemos na próxima aula.